Oi, gente! Estamos aqui hoje em mais um episódio do Roteiro Itinerante com a atriz maravilhosa e exemplar da nossa geração, Tiziane Pilar. E vocês podem não estar entendendo nada. O Fernando não roubou meu canal, tá? Não. Porque hoje é o último episódio da temporada, da nossa primeira temporada, e eu chamei o meu amigo porque a entrevistada de hoje sou eu. Surpresa! Eu espero que ela não se arrependa dessa escolha maluca. Mas, amiga, pegando esse gancho já desse início do Roteiro Itinerante, de onde veio essa ideia? Por que esse roteiro itinerante? Qual a motivação? Então, eu sempre gostei muito de ouvir boas histórias. Aham. Sempre gosto muito de quando alguém senta comigo e me fala que vai me contar alguma coisa. Eu acho incrível. Eu gosto de ouvir as pessoas falarem, gosto de ouvir as vivências das pessoas. E eu achei muito importante trazer isso pra pessoas como nós, porque a gente não tem um lugar pra poder falar o que a gente pensa, o que a gente vive, o que a gente batalha. É uma coisa que você tá na internet, você tá rodando ali feed, você vai ver, obviamente, todo mundo vendo o que os grandes artistas midiáticos têm pra falar. E, óbvio, eu também quero ouvir o que eles têm pra falar, porque eu aprendo, mas acho importante a gente que tá na batalha, que tá na luta e que ainda não chegou nesse lugar de grande visibilidade, ter também esse canal, ter essa troca com outras pessoas. Sim. Então foi daí que surgiu a ideia de poder dar voz a essas pessoas que ainda não têm voz e ouvir boas histórias. Todas as vezes que eu entrevistei, cada amigo que eu entrevistei, eu tentava entrar o menos possível, eu deixava a pessoa falar. À vontade. Eu queria eu percebi. que ela falasse, que ela expusesse o que ela estava pensando, porque eu sempre gostei muito, assim. Então, eu gosto muito do programa do Porchat por causa disso. Porque você pegar as pessoas, sentar e falar, vai, me conta, o que você tem pra me contar? Sim. E eu sempre fui fascinada por isso. E ouvir histórias das pessoas, a gente aprende muito, né? Sim. E Tiziane Pilar, atriz, quando é que foi que você teve esse start? Caraca, eu sou atriz, eu quero estudar, quero investir, eu quero seguir isso. Então, Quando? Assim, o start de que a Tiziane é atriz, de fato, surgiu em 2021, quando eu fiz Avatar. Eu já tava na minha terceira peça. Eu tinha feito Tapete em Aladdin, em 2019, que é o que todo mundo fala até hoje. 2020 eu fiz A Rainha Branca, em Alice. E em 2021 a gente fez Avatar, que eu fui a vilã Fabiola. Maravilhosa. E ali, o start foi o seguinte. Eu era extremamente odiada. Muito odiada. E eu tava vindo de dois personagens lúdicos, infantis, super amorosos. As crianças amavam, os pais das crianças amavam. Sim. Quando eu tava fazendo a Fabiola, que era a vilã do Segredo da Amazônia, eu fui xingada no palco. E pra mim foi uma experiência muito engraçada, assim. E aí eu fiquei pensando, gente, é isso que os atores experimentam. Mas foi gostoso também? Então, foi que eu falei, é isso, gente, é isso que a Adriana Esteves enfrentava na rua quando fez Carminha. Sim. É isso que, sabe, sei lá, a Glória Pires enfrentou quando fez Ruth e Raquel. Eu fico com medo de sair depois da peça? Não, não fiquei com medo. Eu queria ver o que as pessoas estavam falando lá fora. Eu tava assim, porque no meio da peça eu ouvia, tipo, sua vagabunda, você não vale nada, que não sei o quê, eu vou te bater. E eu ficava, gente, que legal. Daí pra baixo, é sinal que eu tô fazendo bem feito. Sim. E aí, quando eu saí, eu lembro, nas sessões assim, eu já saía e ninguém queria tirar foto comigo, ninguém falava comigo, as pessoas me olhavam assim, tipo. E eu fiquei, nossa. Ou seja, entregou muito, tava muito realista. Eu tava muito dentro daquele universo. E aí teve um dia, numa sessão que eu saí e apareceu uma menina que eu não a conhecia. E ela chegou pra mim e falou assim, nossa, eu te odeio muito. E aí eu fiquei... Mentira! Sinal que eu fiz bem, né? Já tava me odiando. Aí ela falou assim, não, porque eu acompanho o seu trabalho. E aí essa frase, eu só tinha 3 anos de teatro. E aí eu acompanho o seu trabalho e eu fiquei impressionada com o que você fez. Porque eu senti tanto ódio de você que eu esqueci que era você. Aquilo entrou em mim, eu falei, ela acompanha o meu trabalho. Qual é a sensação de ouvir isso? Até hoje eu não sei. Porque foi, tipo assim, até hoje, se alguém falar pra mim que acompanha o meu trabalho, é uma questão de autoestima. Eu vou ficar, gente, para, que trabalho. Tá louca? Entendeu? É uma questão da terapia. Sim. Mas aí ela, a gente pode tirar uma foto? Eu falei, claro, eu super feliz com aquilo. E aí eu falei, gente, é isso. Eu tive uma catarse naquele momento. Eu falei, eu quero sair na rua e as pessoas apontarem pra mim e falar que me odeia. Sabe? Porque eu não tô fazendo tão bem o negócio. Então você tem uma coisa com a vilã. Tem uma coisa com a vilã, assim, eu tenho uma queda pelas vilãs, porque teve um especial de Sessão da Eu lembrei de você.
E aí tem uma frase, né, que a Maristela, que é a vilã da Lília Cabral, fala, que ela fala: são as vilãs que fazem a roda do folhetim girar. E sem as vilãs, a gente não, o folhetim não existe. Não e é é. isso, sabe? Eu sou fascinada pelas vilãs, assim, fascinada. Mas assim, o papel que eu tiver, eu tô indo. Não precisa ser vilã. Não, qualquer papel pra você vem e entrega. Mas Eu eu te fiquei. Mas foi uma catarse assim, enorme de pensar que eu tava atingindo as pessoas, eu tava atingindo o sentimento das pessoas. Eu falei, Sim. cara, é isso. Porque isso fez uma ponte com a Tiziane criança. Porque a Tiziane criança gostava muito de imitar os atores na TV. A Tiziane criança Era uma brincadeira, né? e meu pai filmava, né? A gente não tem mais acesso, porque tá em fitas, aquelas fitinhas menores, né? Mas... Então a gente não consegue acessar hoje em dia. Mas tá na memória. E eu imitava personagens de novela, personagem daquela escolinha do professor Raimundo. Eu fazia todos os personagens. Mentira. Eu amava. Conseguiu imitar hoje? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas... Atenção, você que está assistindo esse momento. Não faria isso agora. Mas, então, aquilo criou um link com a Tiziane criança que imitava os personagens na sala de casa. E que gostava daquilo. E eu falei, é isso. E aí, falei, não tem como fugir. Você falou da escolinha. Existe algum lugar da Tiziane hoje que caia na comédia? Então, eu tenho uma relação esquisita com a comédia, né? Como assim? Porque eu não me acho engraçada, nem um pouco. Assim, eu acho que eu não tenho time nenhum pra comédia. Só que quando eu faço alguns textos que tem essa vertente cômica, alguns amigos falam, nossa, você deveria tentar ver mais isso, assim, ver mais esse lado, você tem umas tiradas legais e tal. Mas, assim, é uma coisa que seria um grande confronto, assim. Seria uma dificuldade muito grande, porque eu realmente não me considero essa pessoa engraçada, não me considero divertida. E seria, assim, eu fiz uma peça uma vez que era pra ser engraçado, e eu acho que não foi nem um pouco. Foi ariano, eu fiz o Chicó, Celton Mello. Você é uma referência. Sabe, você é um ícone, você é um dos maiores. Eu sou apaixonada pelo seu trabalho, eu peço perdão por isso. E não ficou nem um pouco engraçado, eu não acho que foi engraçado. Então é uma coisa que eu ainda precisaria explorar mais, estudar mais pra me sentir segura pra ir nessa vertente, assim. Mas quer explorar? A gente que é ator, a gente não pode também se dar o luxo muito de quero explorar A e não quero explorar B. Sim. Eu acho que a gente precisa estar engajado em qualquer vertente. Fora que a gente não tá nem podendo escolher, Não né? tá podendo. Eu não tô nesse patamar. Vamos combinar. Mas então, eu tendo a oportunidade de estudar e de explorar, por que não? E você comentou comigo uma vez sobre uma peça que você fez com o Nelson, de Nelson Rodrigues, na verdade. Foi o maior marco da sua carreira. Você por quê? É assim, é porque... O olho até brilhou. Gente, Nelson, né? Eu já falei isso em outras situações, é o meu autor de peças favorito. Fazer Nelson Rodrigues não é fácil, porque é um texto muito desagradável. É um texto difícil. Sim. Nelson, ele vem pegar aquela ferida da sociedade e ele bota e espreme. Ele vai lá no fundo. Ele pega o que a sociedade tem de pior. Cava até onde não tem mais. Ele vai falar. Ele vai trazer na cara de todo mundo e vai bater e vai falar, isso aqui, a sociedade é isso aqui. Sim. Não adianta a gente esconder. Visceral. É um texto difícil. E eu fiz Anjo Negro, eu fiz a Virgínia de Anjo Negro, que era uma mulher, gente, assim, terrível, terrível. Sabe? Como você fazer uma pessoa que mata os seus filhos afogados num tanque ainda bebês porque são negros. E eu fazia junto com um dos meus grandes amigos, que é o João Melo, e eu tinha que falar coisas terríveis pra ele. Eu lembro da primeira vez que a gente fez, foi uma cena de improviso. Até então, não seria eu a Virgínia. Só que aí, numa cena de improviso, eu entrei pra fazer a Virgínia, e aí eu falando coisas terríveis pra ele. No final, a gente se abraçou, a gente chorava. Porque eu chorava de falar aquilo pra ele e ele, obviamente, de receber toda aquela carga. E aí, a partir dali, eu virei Virgínia também. Aí foram duas Virgínias. Porque foi difícil nisso, assim, de você trazer... E era também uma mulher que era complexa, porque era uma mulher que ela não era só vilã, ela era vítima também. Porque ela tinha esse marido, e esse marido era violento. Era um marido que trancava ela em casa, era um marido abusivo. Era uma mulher que sofria estupro. Sofreu violência dele, ela sofreu violência da tia, que ajudava ele nessa violência, nesse relacionamento abusivo. Então era uma personagem muito complexa, de muitas camadas, e você não pode mostrar... Não é porque você tá fazendo... Não dava pra fingir, né? Não dava. É um texto que tem que ser verdadeiro. Tem que ser, tem que vir de dentro. Não é porque ela tá numa categoria de vilã, digamos assim, pelos olhos superficiais do público. Ela não é isso. Ela é humana. Sim. E aí, você tratar de personagens que são humanos é muito difícil, porque ele não é uma dualidade bem e mal.
ela é boa e ela é É má, a essência do ser humano. sabe? Sim. Ela mata um filho e ela é trancada num quarto, Sim. sabe? Ela é extremamente racista com aquele homem e na cena seguinte ele tá estuprando ela. E ela fala que tem nojo dele, né? Sabe? É dele dar na cara dela. E, inclusive, foi um tapa real. Sim. E que cena boa! Não tem, né? Teatro. Nossa, quem foi e viveu. Teatro tem isso, né? É visceral, né? Ainda mais Nelson. Então era tapa na cara de verdade. Eu cuspia na cara do João de verdade. Sim. Era Não interno. dá pra fingir, não dá não pra ser dava. lúdico, é real. A gente saía de cena numa adrenalina. Era um negócio absurdo, assim. Uhum. É muito alto, muito intenso. Então por isso ela foi tão difícil, mas também foi muito bom. Porque eu sempre falo, se eu fiz Nelson e fiz essa personagem tão humana e tão complexa, eu faço qualquer coisa. Não é numa questão de soberba, Sim, sim, tipo, sim. me dá qualquer coisa que eu faço. Não é nesse lugar. Tirou a Tiziane de um lugar, tipo assim, eita, Eu faço isso. Então, se eu Aham. faço isso, qualquer outra coisa que venha que seja um desafio, tá encarando. eu tô encarando. Eu acho que essa é a sua maior qualidade, né? Encarar o desafio. Viu? Não vou fugir. Não costumo fugir de absolutamente nada. Nada. Inclusive, a peça de Nelson tem uma parte que eu também tinha uma outra personagem, mas era só uma participação na cena do Boca de Ouro, que era Celeste. Sim. E era só uma participação, era só uma cena, que é a cena mais emblemática do Boca, que é o Boca fazer um concurso do peito mais bonito. E aí, nesse dia, o ator que fazia o Boca de Ouro oficialmente não poderia ir. Ele foi padrinho de casamento, enfim. E aí um outro ator substituiu. Sim. Ele chegou pra mim, um pouco antes da cena, me chamou num canto e falou assim, Tiziane, até onde eu posso ir com você? Antes da cena ou antes da peça começar? Antes da peça começar. Ah, sim. Ele chegou pra mim e falou assim, até onde eu posso ir com você? Porque a cena terminava com o Boca beijando a Celeste, eles saíam se pegando pra coxinha. Eu falei, olha, eu não me sinto desrespeitada com absolutamente nada que você venha fazer. Eu tô ali na personagem, desde que você não me machuque, não me agrida assim, porque o tapa que eu fiz com o João foi combinado antes, foi treinado. Sim. Por mais que tenha sido de verdade, foi um tapa de verdade, a gente tinha conversado sobre. Sim. E ali não daria tempo de conversar, a peça tava prestes a começar. Eu falei, a menos que você não me machuque, não tire sangue de mim. Tô disponível. Eu tô disponível. Chegou na cena. Ai, meu Deus. A Celeste não mostrava o peito, porque a Celeste era imaculada por Boca de Ouro, né? Então ele fazia todas as mulheres mostrar o peito, ele fez. E aí a minha fala era, mas nenhuma delas tem um peito tão bonito quanto o meu. E era isso. Aí o Boca e o Boca terminava a cena e falava, lógico, meu benzinho, não sei o quê. E acabava a cena, eles iam pra coxia. Ele olhou pra mim e falou assim, então se o seu peito é mais bonito, me mostra. Pô, te quebrou. Eu poderia simplesmente falar, benzinho, mas não, eu não estaria fugindo, caberia na história da personagem. Sim. E tudo bem, falei, tá bom, abre meu vestido. E você foi de boa. Porque eu tava de vestido, não daria pra. Não era uma blusa que daria pra eu abaixar, levantar, tava de vestido. E eu sabia que ele ia abaixar, o vestido ia cair inteiro. Não ia só, né? Era um vestido que abria as costas inteiras. Falei, tá bom, abre meu vestido. Ele abriu o vestido caiu, ele ajoelhou, falou, realmente, você tem o peito mais bonito de toda a cidade, não sei o que, não sei o que. E acabou todo mundo gritando na plateia, surtado. E a sensação de estar nua pra ele, pro pessoal ali do elenco e pra plateia? Eu não tenho problema com o corpo, com nudez, nenhuma, nunca tive. Eu nunca tive um pouco forte, eu vou tentar explicar. Eu sempre separo na minha mente a Tiziane pessoa física e pessoa jurídica. A Tiziane pessoa física, que sou eu aqui com você conversando, tem uma série de inseguranças com o corpo. Sim. Tá? Se mandar agora eu ir pra um biquíni pra praia, eu vou. Mas com uma série de questões com o meu corpo, e isso eu acho que vem muito de uma sociedade que tem uma pressão enorme sobre corpos, enfim. Femininos ainda, né? Femininos, exatamente. A Tiziane, pessoa jurídica, não se importa. Em nenhum momento. Se eu tiver que ficar pelada em qualquer lugar que seja pra exercer o meu ofício, pra mim é só um corpo. Inclusive, eu em cena com outra pessoa, se uma outra pessoa tiver que ficar pelada, pra mim é só um corpo. Eu não vou tratar de forma sexual, nada. Um corpo é um corpo. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria trazer enquanto sociedade. Um corpo é um corpo, tá? E você conseguiria trazer a Tiziane jurídica para pessoal? Tem um problema, tem questões com o meu corpo. Eu tento, mas é difícil. Porque tu sabe que não tá em cena. Em mim, na minha cabeça, uma chavinha muda quando eu tô em cena. É uma coisa que, assim, eu não sei te explicar. Não, mas é uma chavinha que muda. E eu falo assim, aqui não é Tiziane. Aqui é a Virgínia. Aqui é a Celeste. Aqui é a Fabiola. Aqui não é Tiziane. Então, quando eu tô naquele universo, eu sou 100% disponível. 100%. Então, o palco realmente é uma coisa sagrada, né? Sim. Pisou, a magia acontece.
É isso. Pra mim, o meu ofício, ele é sagrado. Então, o que eu faço dentro do meu ofício é disponibilidade total, é respeito total Uhum. em cena com o outro. Eu posso te odiar. Aham. Você tá na minha cena, você é a Claro melhor que não, pessoa do mundo pra mim. exatamente. É isso. Você é a pessoa que eu mais amo naquele momento. Em respeitar a arte, né? Em respeitar. E hoje você tá com a experiência mais no audiovisual, certo? Sim. Quando você entra em cena no audiovisual, é igual ao teatro? Não. Você consegue esquecer a Tiziane, obviamente. Sim. Mas eu não tenho vivência alguma com audiovisual. Então, como é que é isso? Como é a diferença? Eu acho que a Tiziane, o artístico não tem diferença. Eu Uhum. acho que a diferença tá na Tiziane pessoa. Hum. Porque o teatro, pra mim, tem uma mágica que É nenhum insubstituível. outro formato tem. Sim. Então, eu acho que essa é a diferença. É a diferença pra Tiziane pessoa. A Tiziane pessoa tem uma mágica no teatro, tem um universo que nenhum outro lugar consegue ser igual ou semelhante. Não que no audiovisual não tenha, porque eu também estou exercendo meu ofício. Sim. Mas é porque o teatro é a minha paixão. Assim, foi o meu primeiro amor. Aham. Foi a minha primeira experiência. E mesmo assim você não quer desistir, você não quer largar. Cara, eu acho que não é uma questão de largar. Eu acho que é uma questão de, no momento, rever prioridades. Sim. Eu tô focada no audiovisual porque eu quero aprender, porque, querendo ou não, são técnicas de interpretação diferentes, Aham. são posturas diferentes. Foi o que eu falei antes, né? Eu acho que o ator, ele tem que estar em todas as vertentes. É. Ele tem que jogar nas 11, ele tem que estar em todos os modos. Então eu tô explorando esse outro olhar, essa outra vertente, gosto muito, sou muito feliz. Porque o que me move, o que me motiva é exercer o meu ofício. Uhum. Então, se eu tô exercendo o meu ofício no teatro, no cinema, na TV, sei lá, vestida de personagem entregando o panfleto, eu tô Sim. exercendo o meu ofício, de alguma forma. É de forma diferente, mas é prazerosa, é o fazer. É o fazer, é o É o fazer. ofício. Sim. Tem um conto de Clarice Lispector, que ela começa o conto falando que o céu é azul, tudo lindo, ela vai caminhar. Nunca ela vai caminhar, ela vai percebendo as pessoas, tá encantada. Ela encontra no meio do caminho um rato morto. Depois que ela encontra esse rato morto, a perspectiva dela muda. Tudo fica diferente, tudo vira sombrio, um terror. E aí eu lembrei que você sofreu um acidente em 2012, né? Uhum. E obviamente esse trauma, essa situação, mudou seu percurso. Alguma coisa mudou aí, pra você estar aqui hoje. Então, uma pergunta eu acho que bem difícil. Você encontrou o rato morto e você não pode mais exercer a sua função de atriz. Exercer o ofício de ser atriz. Quem vai ser a Tiziane? Nada. Acho que nada. Não tem... É porque, assim, quando alguém me fala que eu preciso ter um plano B na vida, que eu preciso tentar um outro caminho, de repente ver de uma outra forma, eu não consigo. Porque eu preciso fazer o plano A dar certo de alguma De maneira. algum jeito. De algum modo. Quando alguém me pergunta qual é o maior sonho da minha vida, eu não vou te dizer que é viver do meu ofício, porque viver do meu ofício não é meu sonho, é minha meta. É a maior meta que eu tenho na minha vida. Uhum. É viver do que eu escolhi, do que eu sei fazer, do que eu estudo pra fazer. Então, o que eu preciso fazer pra chegar lá? Uhum. Então, essa é a minha meta de vida. Se eu não puder exercer a minha meta de vida, não tem nada. E é uma luta contra o tempo, né? É uma luta contra o tempo, porque são muitos fatores, né? A gente tem pressões da sociedade enquanto etarismo mesmo, porque Sim. conforme você vai ficando mais velho, já tem uma pressão. Tem a questão de ser mulher, porque mulher tem uma pressão de que ela precisa casar antes dos 30, ela Ter filho. ter filhos, que é inclusive uma coisa que eu não quero pra minha vida. Ela precisa estar realizada profissionalmente, pelo menos até os 32, ela já tem que Pra estar... estar no auge da carreira. Porque senão ela tá velha, né? Senão Aham. ela já não serve mais para aquilo. Então é uma luta contra o tempo, assim, contra as pressões que tem de todos os lados. É difícil, mas é engraçado porque quando alguém quer ser médico, ninguém coloca Empecilho algum. uma pressão de, você não pensa num plano B? Você vê alguém, se alguém quer ser advogado, Isso. alguém para sentar com essa pessoa e fala assim, pô, pensa num plano B. Uhum. Não. Isso é só um hobby, né? E por que que a minha meta de vida eu preciso ter um plano B? Por que que eu preciso tratar só como um hobby? Eu não posso tratar como algo que eu quero fazer para sempre. Então, se esse rato morto for eu não puder exercer o que eu escolhi para minha vida, então para mim não faz sentido viver. É nesse lugar. Forte, hein?
E eu tive a chance de estar no especial da Globo, né, 60 anos. E aí, assim que eu entrei, tava a Lília Cabral lá, Aham. o Rodrigo Lombardi, e eis que chega a maioral, a Letícia Colin. Foi na hora que eu te mandei o áudio. Sim. Eu tava te mandando o áudio e olhando pra ela. E eu me emocionei muito, porque eu vejo muito você nela. Ela é uma atriz potente, grande, Nada, maravilhosa. 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 Todos os trabalhos dela, eu paro tudo. Eu não acompanho muito novela, tô voltando agora, Uhum. mas sei que quando a Letícia Colin tá no elenco, faço tudo pra assistir. Aham. E eu vejo muita similaridade de vocês duas. Não como pessoa que eu não conheço, óbvio. Mas na potência artística. Nossa. Sério. Sabe, amiga? Tanto que eu me emocionei mandando pra você o áudio. Misericórdia. E eu te vi muito naquelas cadeiras lá, naquela plateia de globais. Uhum. Você quer ser uma global? Pergunta idiota, né? Mas você quer ser uma global? Eu não vou te dizer, eu quero ser uma global e eu só vou ser plena e realizada se eu for uma global. Uhum. Não é nesse lugar. Mas acho uma hipocrisia alguém que é artista dizer que não quer. Porque a gente sabe que, querendo ou não, a TV aberta ainda é a maior propagadora de arte desse país. Ponto. Sim. Não importa se... porque tem... Não desmerecendo as outras múltiplas formas. Uhum. Mas a TV aberta ainda é a que alcança E vai muitas perdurar pessoas. por muito tempo ainda. Ainda é. E acho, inclusive, existe um certo... Não vou dizer preconceito, mas às vezes existe um pouco de soberba. Uhum. Do teatro, e aí quando eu digo do teatro, de alguns atores que vivem única e exclusivamente pro teatro, Uhum. de desconsiderarem o que é a TV aberta no nosso país. Sim. Eu fui uma criança, cresci moldada pela TV aberta. Sim. Eu sou noveleira raiz. Total. Eu assisto todas as novelas. Eu mandei um áudio pra Tiziane. Tiziane, tô vendo uma cena aqui. Qual é o nome da novela? História de Amor, que era a Joyce, personagem da Carla Marins. Sim. Eu tava É. me arrumando pra sair alguma coisa. Eu tava vendo a cena, a Vicky tava assistindo, minha esposa. Tava assistindo, eu olhei aquela cena e eu... Tici, eu tô vendo essa novela, não sei qual é o nome da novela, não sei quem é a atriz. Ou você precisa fazer essa cena. É uma cena maravilhosa da Joyce. E a Tiziane estava assistindo no momento que Eu eu tava mandei o assistindo áudio. no momento. É a minha novela favorita do Manuel Carlos. História Sério? de Amor. Eu adoro essa novela. É? Pra Não mim é o top conhecia. 3 dele. Nossa, mas aquela cena você precisa fazer, amiga. E aí, assim, é uma hipocrisia, porque Sim. você não pode achar que, que eu tava falando das pessoas algumas pessoas do teatro que eu já trombei pela vida, falar que achar que a TV aberta é uma coisa menor. Não é. Não é. Pelo Não contrário. é. A gente já teve inúmeras discussões sociais, inclusive por conta de novela. Uhum. A gente teve o Estatuto do Idoso por causa de mulheres apaixonadas. Onde a Doris maltratava os avós. O Estatuto do Idoso não existia. A gente teve campanha de desarmamento por causa dessa mesma novela, onde o Tony Ramos e a Vanessa Gerbelli são baleados. Olha o poder da novela. A gente teve campanha contra as drogas por causa do clone da personagem da Débora Falabella, Uhum. que era uma dependente química. Então, assim, você não pode... A gente teve discussões e avanços sobre tráfico humano por causa de Salve Jorge e Glória Pérez. Então, como é que você vai chegar e falar que a TV aberta é menor? Ela é gigante e é propagadora de grandes artistas, de grandes histórias. Isso não tem como lutar contra isso. A TV brasileira é gigante, é potente. Sim. É potente, é você anular uma vertente artística muito forte. E tem muito artista bom. Sim. Impecável. Então, assim, você dizer, você quer ser global, não é uma coisa que seja prioridade na minha vida. A minha prioridade é viver do meu ofício, Sim. independente do modo que seja. Mas dizer que também não quero seria uma hipocrisia da minha parte. Obviamente, né? Vocês estão vendo a potência de Tiziane falando de novelas, né? A mulher entende muito. A mulher entende Eu muito. sou apaixonada por novela, desde sempre, desde sempre. Eu cresci vendo novela. Sim. Eu Quem amo não, novela. né? Eu amo novela. E acho que ainda não era nascida, Globoplay Aham. tá aí pra isso. Pois é, revive. Revivo. Vale a pena ver de novo. Eu assisto de todas as formas possíveis e imagináveis. E a sua maior inspiração é a Adriana Esteves. Sim, Todos sabemos. Conheceu Tiziane, conhece Adriana Esteves. sei. Mas quais outras atrizes, atores também você admira? E que você gostaria também de trabalhar? Pegando essas duas perguntas Gostaria logo. de... Tá, vamos lá. Que responsem. Então, a Adriana Esteves assim, não tem nem palavras, né? É um Aham. amor de fã desde sempre, assim. Nossa. Mas tem outros, assim, grandes atores que eu gostaria de dividir a cena. Imagina, Tony Ramos. Pelo amor de Deus. O Tony Ramos, eu acho que é além. Pelo amor de O Deus. Tony Ramos, eu gostaria de ser amiga do Tony Ramos. Aham. Porque ele É mais bastidor? Porque ele é uma pessoa que aparenta uma generosidade Pois é, né? Acho incrível. absurda. Imagina você ter o seu primeiro trabalho com uma pessoa tão generosa como Sim, ele, sim. né? Então acho que Tony Ramos, a Maria, contracenar com ele é uma grande inspiração, porque, gente, é um excelente ator. Ele faz cômico, ele faz drama, ele faz vilão, Quem ele quiser. é multi, né? Porque às vezes a gente vê atores que encaixam num modo, mas em outro nem tanto. Ele não.
incrível. Eu nunca vi ele fazer um personagem ruim. Impressionante. Não dá. Impressionante. Laura Cardoso, eu amo Laura Pelo Cardoso. amor de Deus. Amo Laura nem Cardoso. Amo demais também. Nossa, imagina Cristiane, um papel... Tu botou essa Rafa lá em A cima. pessoa... né? Vou tentar, mas é porque... Não... Isso. Você perguntou de pessoas que me Sim, inspiram claro, e que eu gostaria, né? Se a gente for tentar pegar uma nova geração, Letícia Colin, imagina. Ou, gente, o que ela faz em os outros. Pra mim, ela Pra mim, ela é magnânima. é a nova Adriana Esteves, Magna- concorda ou não? Sim. Ela é absurda. Absurda, assim, absurda. Ela faz a novela das 6 agora que tá no ar também, Uhum. a Garota do Momento. Genial, genial. E é uma menina que começou Malhação. Olha, olha a gente vai voltar de novo na importância do que é a TV aberta. Porque, inclusive, que é um erro, que eu acho que é um erro terrível da Rede Globo ter acabado com a Malhação, já falei isso em outro vídeo, e falo Sim, de concordo. novo, porque era um celeiro de grandes talentos, não só de atores, mas de roteiristas, de diretores, de câmeras. Porque a Malhação era uma espécie de estágio da Globo. Sim. Você botava as pessoas ali, dando certo, você ia Encaminhando. jogando para outras produções. Grandes nomes que a gente tem hoje saíram de lá. Letícia Colin, Agatha Moreira, Natália Dill. Natália Dill, Alice Wegman. Sim. Gente, como é que você Tem uma abre mão galera, mas... de um produto desse? Não tem como. Você Será super faria uma Malhação, então. Meu querido, eu só me contratando, inclusive aqui Só faltou o deixo convite. esse recado para todos os produtores de elenco que porventura assistirem. Me contratando, eu tô indo. É isso. Indo. Malhação, novela, stream, filme adolescente. Te falta convite, amigo, porque pronta você tá. Exatamente. Mas eu tô na batalha pra isso também, porque Aham. não adianta a gente também achar que a gente vai estar sentado no nosso quarto, o telefone magicamente vai tocar, vai ser um produtor de elenco te chamando pra próxima série da Netflix. Não é assim que funciona. Não. Ah, quem dera. Você precisa também correr atrás, e é o que eu busco fazer. Eu saio me enfiando em curta, estudando, faço meu curso, engajo no Instagram, faço vídeo, escrevo meus monólogos, faço meus monólogos, Você não gravo. Porque, assim, não adianta você também achar que a oportunidade vai cair do céu, porque ela não vai. Não vai. Você tem que correr atrás dela. Você tem que fazer o movimento, né? Não adianta você pedir o chão se você não caminha. Sim. Então, eu tento fazer a minha parte. Agora falta também me acharem aí. Vou achar. Vão achar. Eu não tenho dúvida. Vão achar E tá sim. perto, amiga. Ai, Deus Tá ouça, Deus ouça. Você se imagina uma vilã das 9, no mínimo. Você faria alguma delas? Algum remake de alguma das vilãs? Das vilãs das 9 ou de uma forma geral? De forma geral, vamos abrir Porque isso você aí. falou assim, vilãs da... Eu faria Qualquer vilã, vilã. independente do horário. Sim. Tá, então, Independente. pegando todas as vilãs que você conhece, qual você faria o remake? Pode Só ser de- bem arrogante, pode ser bate no peito, Tiziane Pilar. Mas Faria. aí só que precisa de terapia pra bater no peito. Vai, amiga. No teu canal, você pode falar o que você quiser. Eu, hein? Então, Pode falar mais de uma. tá. Pode, fica à vontade. Porque assim, quando a Globo surgiu com o negócio de remake de Vale Tudo, Aham, eu queria muito ser Maria de Fátima. sério. Eu poderia falar o Odete Roitman, poderia, mas eu não tenho Poderia. idade. A gente também tem que ter senso, Entendi, tem que estar entendi. dentro do perfil. Tá. Maria. Mas a Maria de Fátima, eu falei, gente, é meu momento. É meu momento. Eu posso ser a Maria de Fátima. Não rolou. É. Infelizmente. Não rolou. Pois é. Mas a Bela Campos tá aí, maravilhosa, fazendo, Uhum. entregando tudo. Mas eu faria Cristina de Alma Gêmea. Alma Gêmea é minha novela favorita. Não, para. É a minha novela favorita. Aham. O que a Flávia Alessandra faz num horário das 6, porque isso é importante frisar. Explica pra gente. Porque no horário das 6, a gente tem costumam ser novelas mais leves. Sim, de época, Mas- aquela coisa mais, mais leve. Pra você pegar uma vilã com a carga que a Cristina tem e jogar no horário das 6, primeiro, tem que ser um autor muito raçudo, que é o meu autor favorito, Valci Carrasco. Sim. Que, inclusive, se quiser me chamar pra uma novela, Ela tá eu tô pronta, aceitando. Eu tô aceitando. Que é o meu autor favorito, porque você precisa ter peito pra fazer isso. Porque o que Aham. aquela mulher faz no horário das 6, eu acho que hoje em dia, inclusive, acho que nem Ela só faltava teria. xingar, né? Porque era uma vilã. Gente, é uma vilã que termina a novela vendendo alma pro diabo. O diabo vem buscar Sim. ela. No horário das 6, meu amor. Calma aí. Calma aí. Vamos devagar. Entendeu? Você espera essas vilãs que matam, que envenenam, que. No horário das 9. Sim. O que a Flávia Alessandra faz, eu chego a me arrepiar. É Eu uma tô audácia. arrepiada. Aham, sim. Porque é uma audácia. É uma audácia. Então, o personagem é fascinante. A Cristina é fascinante. Então, eu faria. Se eu pudesse escolher uma das 6, eu escolheria a Cristina. E se eu pudesse escolher uma das 9, eu escolheria a Flora, de A Favorita. Eu acho que é uma vilã, infelizmente, pouco lembrada. Acho que deveria ser mais. Porque é uma vilã que ela é a vilã psicopata. Porque a gente tem a tendência de
na nossa dicotomia bem e mal Hum. da sociedade, só pode ser bom, só pode ser mal, a gente diz que vilã é psicopata, mas não é verdade. Não. Vilãs são humanas. Sim, A Carminha é vilã da novela, óbvio. óbvio. Ela tem um lado bom, ela ama o filho. E ela, de fato, ama aquele filho. Uhum, É o calcanhar de Aquiles dela, inclusive. É o que faz ela perder a cabeça em muitos momentos da novela. uhum. É o amor que ela sente pelo filho. Porque é verdadeiro. É o que ela tem de verdade. A Odete Reutemann, que é considerada a vilã das vilãs, ela é humana. O neto dela, ela é apaixonada por aquele neto. Sim. A Flora não ama ninguém. A Flora é psicopata. A filha dela, ela tem uma Nossa, filha na pesado. história. Ela não se importa. A filha dela é nada pra ela. O que seria o calcanhar de Aquiles de muitas vilãs, que são os filhos, os netos, ou um grande amor, Uhum. a Flora não tem nada disso. A Flora não ama ninguém, a não ser a si mesma, e a obsessão que ela sente pela Donatella, que é a protagonista. Uhum. Mas por que você acha que ela não teve essa notoriedade? Não sei te explicar, engraçado, não sei, assim, eu acho que ela até tem, mas eu acho que tem pouco. Aham. Pra mim, ela é uma vilã fascinante, eu não sei se também é por isso, porque é uma vilã que não mostra humanidade. A Flora não tem humanidade. Ela foge dessa Entendi. vilã que ela faz qualquer coisa pela obsessão dela pela Donatella. Ela faz qualquer coisa. Tanto é que a última cena da novela dela, pra mim, é de uma genialidade, porque ela termina presa, Aham. e aí uma outra presa pergunta pra ela qual o seu nome. Ela responde Donatella. Acaba. Isso pra mim, isso me arrepia de uma tal forma. Sim, é lindo. Porque ela não se importa com ninguém, inclusive ela deixa isso muito claro pra filha, ela usa a filha de várias formas possíveis pra conseguir o que ela quer, que é acabar com a vida da Donatella. E ela termina achando que ela é a Donatella, porque ela chegou, tipo assim, ela pegou aquela vida pra ela e, eu sou a Donatella, era o que eu queria. Mesmo presa, acabada, já humilhada, ela era a Donatella. Pra mim é incrível. Nossa. Eu amo essa novela, pra mim essa novela é genial. Porque é uma novela também que você não sabe quem é a vilã da novela até a metade da novela. Você fica sendo enganado, você acha que a Donatella é a vilã da novela. E aí vem um plot que, caraca, Não era é? a Flora o tempo todo. Então eu faria ela, assim, porque eu acho fora da curva. Eu acho ela tem nuances assim que eu fico, uau. Faria ela. Nossa, você me contando agora, tá de assistir. E eu tenho mania de assistir novela, filme, série. Eu fico vendo assim, essa cena assim eu faria diferente. Faria com uma emoção diferente. Tem alguma personagem que você daria o seu toque, alguma coisa diferente? Qualquer personagem. Vilã, mocinha, qualquer personagem. Não sei, assim, se alguma coisa que eu faria, porque eu consigo pensar em coisas, mas assim, eu acho que muito relacionada a roteiro e não necessariamente ao ator. Uhum. Porque eu ia falar, um exemplo que veio na minha cabeça era Paula e Thaís de Paraíso Tropical, que quem fazia era a Alessandra Negrini. A Alessandra Negrini fazia a Paula e a Thaís. A Paula era a gêmea boa e a Thaís era a gêmea má. Eu pensei na Paula, tipo, faria, se fosse alguma coisa diferente, eu tentaria trazer. A Paula é a gêmea boa, é a mocinha da novela. Talvez eu tentaria trazer traços de que ela não é tão mocinha assim. É porque eu tenho uma dificuldade de aceitar roteiros onde a mocinha é mocinha o tempo todo. Acho que não tem necessidade. Porque a gente volta no Aí a assunto de culpa não é sermos do ator, humanos. né? A culpa não é do ator, exatamente. E aí a gente volta pro somos humanos. Uma mocinha dá na cara da vilã, isso não faz dela menos heroína. Isso faz dela humana. Porra, a mulher tá te sacaneando, tá acabando com a tua vida. Sim. Dá na cara dela. Entendeu? É isso. Mas eu acho também que o ator pode ajudar a construir isso. Às vezes uma cara de ódio. Às vezes uma fala mais alta, um rompante. Sim. Pra mostrar Tem que você... nuances, né? Às vezes... Que você não é boazinho o tempo inteiro. Ninguém é. Ninguém é. Ninguém é 100% vilão e 100% mocinho. Não tem como. Sim. Então, A mocinha pode dar um tapa na cara de alguém. pode. A mocinha pode gritar. Sim. Pode se descabelar. Por que não? Isso não faz dela esse imaginário de que mocinhas só podem... Por isso que eu gosto tanto da Maria do Carmo. Que é a protagonista da novela da Nazaré, Senhora do Destino. Sim. Porque é uma protagonista que, inclusive, é mais velha, né? Que é a Suzana Vieira que faz. E é uma protagonista que mete a mão na cara da Nazaré. Sim. E não deixa de ser boa. Que grita na cara dos outros, que bota o dedo e fala quem manda que sou eu. É isso. É Tieta, que bota o dedo na cara da Perpétua. Sabe? Você não precisa... Não é porque é uma mocinha que ela precisa ficar... Ai, como eu sofro, a minha vida é triste. Sim. Não precisa disso. Aí eu pensei nesse exemplo, assim, mas acho que é mais roteiro, mas de repente também se o ator tentar, de repente, trazer um gesto diferente, um negócio, acho que já dá um olho nessa protagonista, nessa mocinha. E você falou da Suzana Vieira agora, eu lembrei de uma frase que ela fala: na minha mão, não tem personagem ruim. Não existe. O quanto você concorda com isso? Totalmente. Eu acho que de fato não existe personagem ruim. Existem personagens. E aí, óbvio, a gente tem que contar com o roteiro também. Mas eu acho que às vezes você tira leite de pedra. A gente já viu
novelas, séries, o que quer que seja, que às vezes o roteiro não é tão bom, os atores dão show. Então eu acho que eu concordo 100% com ela. Não existe. Não existe personagem ruim ou personagem menor. Não existe. Aham. Existem atores disponíveis. Depende do quanto você tá disponível pra fazer aquilo acontecer. Porque o primeiro personagem que eu fiz foi Aladdin. Aham. Foi o tapete, que não tinha fala, né? E aí era só o corpo mesmo. Eu precisava fazer com as pessoas me entendessem só pela minha expressão, pelo meu O corpo. que não é fácil, né? O que não é fácil. O tapete ele entra no fim do primeiro ato, Uhum. que é quando o Aladdin entra lá na caverna e tal, e aparecia em alguns momentos da peça, que era quando o príncipe Ali, era no final. Eu falei, bom, é minha primeira peça, Uhum. né? Pô, tô tendo uma baita oportunidade de fazer teatro, é uma coisa muito legal, eu vou fazer, cara, da melhor maneira que eu puder fazer. Eu fiz, comecei fazendo os ensaios, fazendo, e aí Matheus sempre ficava assim, pô, entra aqui nessa cena, preenche essa cena. Quando foi ver, o tapete, desde quando entrou, ele não sai mais do palco. Mentira. Eu aparecia em 100% das cenas. Ai, eu vou morrer sem ter visto isso. Eu entrei em todas as cenas desde então. Ou seja, quebrou o roteiro. Eu fui quebrando o roteiro. E eu apareci em todas as cenas. E aí foi engraçado, porque quando o Matheus fez a nova montagem, Aham. ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ele falou assim, eu tô readaptando o roteiro antigo de Aladdin pro pessoal novo que vai fazer. Aham. O tapete não tá marcado no texto. Você fazia a peça sem saber as marcações? Aí eu falei, a minha mente sabia as marcações, eu não precisava. Do escrito. Tapete entra. Aham. Não existia isso no roteiro. Aham. Era marcado na hora e eu ia pegando. Ah, agora eu vou entrar por aqui, agora eu vou entrar... Ele falou, cara, eu me toquei disso agora, tipo, sei lá, 6 anos depois. Nossa. Eu fui revisitar o Cadê roteiro. o tapete? Aí eu, não tem tapete? Eu falei, porque eu ia prestando muita atenção. E eu ia prestando atenção em absolutamente tudo. Inclusive, quando os atores iam passar som, eu ia junto. Sim. Mesmo eu não tendo microfone, quando chamava os atores, agora vamos microfonar, passar som, eu ia junto. Ah, mas você tem microfone? Não, mas eu quero assistir. É quero isso. ver. É isso. Porque quando for a minha vez de usar microfone, eu já vou saber como eu tenho que me Como comportar. Exatamente. Eu já vou saber como é que testa. Eu não vou precisar ficar perguntando pra ninguém. Porque eu sempre fui muito autossuficiente nesse sentido. Eu sempre fui muito independente. Então, é a mesma coisa agora no audiovisual. Eu aprendo muito olhando as pessoas. Eu faço um curso que é mais voltado pro audiovisual. Aham. Então, tem pessoas que anos-luz naquilo, já tá Sim. fazendo desde sempre. Eu olho aquelas pessoas, como elas se posicionam, Sim. como elas fazem enquanto a câmera tá ligada. Elas não ficam de costas, tem que ficar assim, tem que se defender da câmera. Como é que eu me defendo? Eu já sei olhando o outro. Então eu sempre fui muito assim, muito de observar as coisas. Aham. Foi Então- o mesmo movimento que eu fiz quando entrei na estilhaça também. Eu entrei em Avatar e eu não conhecia ninguém. Uhum. Eu comecei a olhar uma pessoa e outra e tal. A primeira que me chamou a atenção foi a Tice. Fiquei 3 dias tentando mandar uma mensagem no Instagram, tentando elogiar a cena dela. Eu preciso ser amigo dela. Eu preciso aprender com ela. E foi isso mesmo que eu fazia. Eu falei, não tem nada de teatro, então eu preciso ver quem é aqui. Eu falei, gostei. Preciso me aproximar dessas pessoas. E eu tenho uma lei comigo. Eu só erro uma vez. Eu não posso errar o mesmo erro. Não se erra o mesmo erro, eu acho. Não, eu não consigo. E eu sou muito Caxias comigo. Sabe? Somos. É. Sim. Então eu não gosto de errar a mesma coisa. Se eu sei que a minha marcação é aqui, eu não vou pra lá. Não tem motivo, não tem porquê. Eu tenho que lembrar. Então eu acho que a gente tem essa pegada mesmo. Tem. De se perceber e facilitar o nosso caminho. Que já não é fácil. Que não é fácil, Agora exatamente. vacilar. Por isso que eu acho que não tem personagem ruim. Existe a disponibilidade do ator. Se você tem um ator que tá 100% disponível pra fazer aquele papel e que ele observa, porque observar é muito importante, então não tem papel ruim, mesmo que seu papel não fale nada. Observar e ouvir, né? Ouvir, porque muitas pessoas têm dificuldade de ouvir, né? Tem. Hoje, então. Tem muita dificuldade de ouvir. Às vezes eu gravo monólogos ou alguma coisa, eu mando pra minha gente, pra Ieda, mando pro meu professor, pro Adriano, eu tenho que ter a maturidade de, tipo, vou ouvir críticas. Aham. Eles entendem, eles sabem o que eles estão falando. A Ieda sabe o que ela tá falando, o Adriano sabe o que ele tá falando. Então, se ele fala pra mim, Ciane, olha, não gostei do tom que você fez, hora tal, é isso. Vai Eu fazer não- o quê? Vai regravar. Eu não tenho que... Ai, mas Vai refazer. não, ele entende, ele tá me ajudando, ele tá me auxiliando, eu preciso ouvir de quem entende. Sim. Óbvio que eu também tenho meu processo criativo, é uma troca, Uhum. mas eu preciso ouvir de quem entende. É a mesma coisa, você tem que ouvir do seu diretor, você tem que ouvir de quem tem mais experiência. É isso, é o que eu procurava fazer. Então, eu acho que foi por isso que o tapete, mesmo não falando nada, cresceu tanto na história. Por perceber. Por perceber, por estar disponível, por prestar atenção, por observar tudo, por gravar as situações e olhar, enfim. Então não tem papel ruim, de fato. Impecável. Maravilhosa. Tícia, agora a última parte desta gravação.
Você vai olhar pra câmera. Ai, meu Deus. E a Ticiane, daqui a 10 anos, ela vai estar assistindo esse vídeo. Ai, meu Deus. Vai terminar. Manda um recado pra ela. Tatiane? De 10 anos? Daqui a 10 anos eu vou ver esse vídeo? Isso aí. Toma seu tempo. Bom, você sabe que não é fácil. E não tá sendo fácil. Mas ninguém disse que seria. Ih, caraca! Você sabe o que você quer fazer. Você sabe onde você quer chegar. Você sabe o que você precisa para chegar. Então não tem por que deixar essa meta que você tem para trás. Você sempre costuma diferenciar o que é meta do que é sonho. Sonho você tem o sonho de fazer a novela do Valci, você tem o sonho de viajar para Paris. Meta você tem de viver do seu ofício. Meta você tem de poder realizar os sonhos vivendo do seu ofício, sendo remunerada através do seu ofício. Então não tem por que desistir disso. Não tem por que abrir mão de uma coisa que você sabe que é o que você quer para sua vida. Por mais que às vezes o mundo parece jogar contra, lembre-se que você está sempre a favor. E que você tem pessoas que de fato acreditam que é capaz de alcançar esse lugar. Então, não desiste. Eu tô aqui, você tá aí. E aí, 10 anos aí na frente, você vai olhar e vai falar assim, ainda bem que a de 10 anos atrás não desistiu, porque agora eu tô aqui. Que isso? Amiga, parabéns. Espero que você tenha gostado dessa entrevista. Eu amei. Sério. Eu amei. Assim, eu fiz... Vou entrar numa história aqui. Pra terminar, fazer uma história. Vai, agora está. Eu fiz uma entrevista. Minha primeira entrevista foi em 2021. Quando eu fiz Esmeralda no Monstro do Sertão de Notre Dame. Eu dei uma entrevista na rádio. E eu fiquei tipo, uau, é meu momento. É meu momento. Eu fiz a entrevista foi um desastre. Mentira. Eu nunca vi essa entrevista. Graças a Deus. Nem precisa ver. Eu fiz a entrevista com uma pessoa que foi extremamente desagradável comigo. Uhum. E aí, eu fiquei me perguntando assim, né? A gente tem uma visão de que a sociedade... Óbvio, a gente precisa de segurança. A gente precisa de educação. Sim. A gente precisa de tudo isso. Isso é um fato. Uhum. A gente precisa de cultura. A gente precisa de arte. Total. Sabe? A gente precisa que a sociedade entenda que o artista, ele é fundamental. Que a arte, ela é fundamental. Que a cultura é fundamental. A gente vive num país onde, infelizmente, isso não é valorizado. E muito infelizmente. Inclusive, até, às vezes, pelas pessoas do próprio meio. Sim. O que me deixa muito triste. Porque se a Não dá pra gente não entender. valorizar a nossa classe, como é que a gente vai querer que o outro valorize? Valorize. Não vai. Se a gente não dá a mão, Sim. se a gente não... Sabe? Se eu tô numa sala cheia de oportunidades e eu não cito o seu nome, isso pra mim não tem porquê. Isso pra mim não faz sentido. Sabe? É vazio. Porque como é que eu vou querer que o outro me apoie se eu tô dentro de um lugar onde eu mesmo não apoio quem tá comigo? Tá entendendo? Totalmente. Então eu fiquei... Depois que eu saí dessa entrevista, eu fiquei pensando, gente, a gente precisa, obviamente, de tudo isso. A gente precisa de saneamento, a gente precisa de segurança, a gente precisa de educação, a gente precisa de tudo. E de cultura. Então eu sou muito feliz dessa entrevista, porque Ai, que bom. acabou tirando um monstrinho de anos atrás. Oh, que bom! Oh, meu Deus! Que bom! E eu desejo que você continue com o roteiro de algum outro formato, não sei, podcast, porque o que você fez foi um trabalho bonito. Obrigada, amigo. Movimentou as energias. Que é importante, né? Sim. A gente não ficar parado. A gente não pode ficar parado. De jeito nenhum. Artista não pode Não ficar dá, parado não dá, nunca. não Não dá. tem como. A gente entra em depressão. Sim. Isso já aconteceu. Não tem como. Pois é. E eu não vou voltar para lugares de onde eu já Não, saí. Exatamente. Porque teve uma época que eu me vi quase abraçando a Samara. Lá no fundo. Mais um pouquinho eu tava dando tapinha nas costas dela. Chamando de amigo e tudo. Chamando de amiga e tudo. Então eu me recuso a voltar para aquele lugar. Aquele Aham. lugar, ele não me pertence. Aquele lugar não é meu. O meu lugar é aqui. É fazendo o que eu gosto, é estando com as pessoas que eu amo. Esse é o meu lugar. E é desse lugar que eu não quero mais sair.
Maravilhosa, gente. Aplausos, diretor, aplausos. Edição, aplausos. Então eu te agradeço pelo convite. E eu que agradeço você ter topado essa Demais. doideira. Total. Não dormi. E quem Mas- ainda não viu o vídeo dele, vai e assiste, Não que sei tá por que muito ainda não bom. viu. Não sei por que ainda não mas viu. às vezes não viu, Como já tá que aqui, já pega o gancho e assiste o dele. Card, aqui, ó. Obrigada, É isso. amigo. Continue acompanhando o trabalho da Tice. Ela está aí com uma carreira belíssima e tem muito a mostrar. E eu sei que o Brasil precisa dessa arte, dessa artista, e que é impecável e necessária. Te amo. Também te amo. Sucesso Muito sempre. obrigada, amigo. Muito obrigada. Gente, muito obrigada a vocês que acompanharam aí essa primeira temporada. Espero voltar em breve com uma Com segunda. certeza. Já estou conversando com algumas pessoas. Vamos ver no que vai dar. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Vem aí. Um beijo, gente. Até a Beijo. próxima.